Muito boa noite. É um prazer imenso recebê-los mais uma vez aqui na nossa rede Morada de Comunicações, com as nossas emissoras do 43.1 digital em São José do Rio Preto, no canal 7 da NET também em Rio Preto, através da TV Rio Preto, no 8.1 na TV Morada de Araraquara, nossa matriz, e ainda o 26.1 na nossa querida Ribeirão Preto, integrando 3 das principais regiões do interior do estado de São Paulo. O nosso programa é toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite até as 9h30, onde nós fazemos uma integração com jornalistas, não só aqui da nossa região, mas também do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e com os nossos repórteres que trazem as pautas para serem discutidas. Se você quiser participar conosco, você também pode participar, interagir através das redes sociais, através da INSAT TV, através do canal da TV Rio Preto também, dos Facebooks. Nós temos aí as nossas redes sociais onde você pode participar com a gente. Aqui em Rio Preto, nessa noite nos estúdios da INSAT TV e da TV Rio Preto, meu querido amigo Marcelo Pessoa. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, boa noite ao espectador da INSAT TV, Morada do Sol e TV Rio Preto. Boa noite, Mari, também está conosco aí, jornalista, repórter da nossa TV Rio Preto, também participa conosco sempre aí, trazendo as informações. E aí, Mari, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Mário, tem uma notícia boa para você daqui a pouco, hein, Mário? Os números estão caindo de mortos no Brasil aí pela Covid. Uma coisa que também nós temos visto aqui em São Paulo com o próprio governador do estado. E eu não sei como é que está a situação aqui no interior do estado. Daqui a pouco, logo no início, nós vamos passar os números, porque você tem que cuidar dos seus gatos também, do seu amigo Sansão aí, então... O Thor não é Sansão, não. É o Thor. Tá bom. Carlos Ferreira. Tudo bem, Carlos Ferreira? Ah, ele aí. Hoje está com a camisa aí, né? Pensei que você estava com a camisa do Flamengo hoje, Ferreira. Isso é Botafogo, hein? Ferreira está com som, parece que ele está dentro de um guarda-roupa aí, né? Tem que melhorar o som do Ferreira. Exatamente, aí, né? A transmissão ainda não está boa, não. Ajeitar o sinal da internet. Tô achando que o pessoal do VAR e do Wilson lá no Rio de Janeiro eu acho que linha. Bloquearam o sinal dele, porque ele andou falando umas coisas lá, mas o Wilson foi, né, guardar o Wilson e guardar o som do Ferreira lá também. Pois é isso aí. Marcelo, nós temos aqui vários assuntos para serem discutidos. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito da Covid, parece que nós temos boas notícias. Sim. Inclusive, nós estamos uma boa notícia também, o governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, está exportando vacinas da H1N1 para o mundo inteiro, pedidos da Organização Mundial de Saúde. Mas eu gostaria de conversar justamente com relação ao governador do Rio de Janeiro. Que fubá! O governador disse hoje, afastado inclusive, se diz vítima de linchamento moral e que não teve chances de se defender. E a pergunta que eu te faço é justamente essa. Como é que fica a situação de alguém que é delatado através aí de premiação? E nós vimos, não estou dizendo que o Itzel é culpado ou inocente, que eu não sei da situação dele. Eu sei que o secretário dele lá de saúde é um bandido de marca maior. Agora envolveu a primeira-dama, envolveu também o próprio governador, envolveu um monte de gente, uma penca de gente. E nós vimos recentemente que delações premiadas aí estavam dando problemas. Que no final as pessoas às vezes saíam absolvidas ou por falta de provas, ou até mesmo por entendimento do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer com o governador do estado do Rio de Janeiro, que é um juiz federal aposentado, que é de um partido social cristão e ex-militar da Marinha também? Ou seja, mais conservador que isso não haveria de ter, né? Não, só se ele fosse um budista, né? Aí já seria uma outra ordem, né? Mas fato é que essa questão da delação premiada tem pego muitos políticos aí meio que de calça curta. E o Witzel é mais um da fila. E, aliás, a fila no Rio de Janeiro, ela parece que não tem fim. Porque é o 5º governador na sequência que tem se envolvido com questões judiciárias e, sobretudo, tem caído na malha fina das delações, né? O Witzel, certamente, ele vai ficar afastado. Entrou com recurso agora no STF, pleiteando aí uma revisão desse parecer que o afasta por 180 dias, mas ao que me parece não tem como reverter. Ele vai ter que aguardar e provavelmente ele nem volte mais a cumprir seu mandato. Pois é, e o vice dele que assumiu, você sabe muito bem que tem uma ficha também aí complicada. Até poucos dias a gente falava que a única que não havia sido ainda indiciada por alguma coisa no Rio de Janeiro
é a deputada Benedita da Silva, do PT, que foi governadora também, Sim. pelo PSB na época. Sim. Só que a ex-governadora e deputada atual está com os bens todos bloqueados também lá, porque teve uma passagem lá por uma parte do governo do estado do Rio de Janeiro também e andou sendo acusada de algumas coisas e os bens estão bloqueados até hoje, hein? Então, olha só, isso aí a gente tem que aguardar para ver qual é o resultado, qual é a sentença. Então, quando preventivamente o magistrado ele arbitra o sequestro de bens, ainda sem sentença de mérito, é só para resguardar eventuais ressarcimentos ao erário público. Então, no caso dela, ainda está sendo julgado e a esse julgamento ainda não tem a sentença de mérito. Então, preventivamente, ele fez um arresto de bens, se avaliou aquilo e vamos aguardar a sentença. Em princípio, ainda ele está gozando do estatuto da presunção da inocência. Mas em São Paulo, o arresto de bens já tem uma definição. Eu falo dele, sempre conhecido, Dr. Paulo Salem Maluf. Você se lembra bem, né? Salem Maluf. Né? Pois é, ele tem uma fortuna aí incalculável, né? Porque ele é dono, inclusive, de uma grande empresa aí que faz a parte de imóveis. Não seria Eucatex, né? Não seria Eucatex. Não seria. Tem uma série de empresas aí, inclusive... Sim. A vida do Dr. Paulo Maluf sempre foi envolvida aí em polêmicas, né? E agora que você falou em arresto, né? É o termo certo, né? Depende da situação do processo. 128 milhões de bens vão ser repassados para a Prefeitura da cidade de São Paulo, devido a processos de quando ele era prefeito de São Paulo. Olha só quanto tempo demorou para sair a sentença de mérito. 128 milhões de reais. Sim. Faz cosquinha no orçamento do Dr. Paulo? No orçamento dele não, mas na população, para reverter para políticas sociais da população do estado de São Paulo, certamente vai ser muito bem-vindo, especialmente numa época como essa. Só que o tempo que demorou praticamente torna inútil um processo se arrastar por tanto tempo, né? Melhorou o som do Ferreira lá, o Vítor já liberou o Ferreira lá. Aí o Ferreira aí. Tá bem agora, Ferreira? Liberado. Tudo bem. Boa noite para você, o Marcelo e também a Mari. Você dizia em camisa do Flamengo, encontrei hoje um flamenguista na rua e disse para ele, esse Flavar não tem jeito, o Santos foi garfado. Aí ele disse, você viu os gols? Eu falei, não vi e não gostei e acho que o Santos foi prejudicado. Agora, Ferreira, você anda postando coisas aí, você pega no pé dos flamenguistas, aí no Rio de Janeiro, como acontece aqui em São Paulo, o pessoal pega no pé dos corintianos, né? E faz, inclusive, algumas semelhanças aí, não um pouco agradáveis aos olhos, que todo time tem seu lado negativo, né? O São Paulo é chamado de uma coisa, o palmeirense de outra, o flamenguista de outra, o corintiano de outra. Agora, o Witzel, depois que ele foi afastado e quase preso, só não foi preso porque o Superior Tribunal de Justiça não deixou, por que você ironizou ele vestindo uma camisa do Flamengo aí nas redes sociais? Eu não entendi essa semelhança dele com o Flamengo. Você estava dizendo, ele já está uniformizado. Eu não entendi direito isso. Já está uniformizado. Parece os irmãos Metralha, né? Para ser preso, né? Está uniformizado para ser preso. E aquele negócio, eu avisei, quem mandou ser Flamengo, né? Agora aqui fala o seguinte, se em São Paulo tem o Corinthians VAR, aqui tem o Flavar. Não tem que contratar jogador, não tem que reforçar time, tem que contratar o VAR. Olha, outra piada que tem por aqui é que o Gatito Rodrigues vai ser punido porque ele chutou o principal jogador do Flamengo, chutou o VAR. Verdade, né? Matheus, tenta ver aí, vê se acha depois o Gatito chutando o VAR lá depois do jogo do Botafogo contra o Internacional. Ele deu um chute, mas bem dado. Ou seja, ele está errado aos olhos do CBDF, né, que é o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Ele agora vai pegar uma punição pesada, com certeza. Mas o que ele fez, ô Ferreira, foi tudo aquilo que todo mundo desejava, né? Inclusive, no lugar do VAR, a gente poderia ver o bumbum de algumas pessoas, alguma personalidade desse país que tínhamos vontade de chutar para longe. Com certeza, né? Com certeza. Mas, como dá confusão... É verdade, ele fez ali um desabafo, foi contra uma máquina, a máquina operada pelo homem, mas a máquina e o homem, elas não estão caminhando juntas, não? É isso aí. Ferreira, daqui a pouco os destaques, prepara já os números da Covid em Minas e no Rio de Janeiro, porque nós temos boas notícias, né? A gente acha que 500 pessoas morrendo por dia é uma quantia muito grande, mas quando morriam 1.300, 1.400,
Marcelo, a coisa era muito pior. Sim. Hoje, agora à noite, em 24 horas, eu não sei se todos os dados estão aqui computados, mas eu fico otimista, foram 553 óbitos no Brasil em 24 horas. Agora, as manchetes são aquelas de sempre, né? Sim. Se aproxima de 4 milhões de casos, 121 mil óbitos. Tudo bem, né? Muita gente que morreu, que está morrendo, aqui mesmo em Rio Preto, está acontecendo, em Araraquara, em Ribeirão Preto, em Minas. Mas as manchetes não poderiam ser um pouco mais otimistas com esses números aqui? Olha, porque está todo mundo otimista nesse momento. Sim, olha, né? antes de mais nada, a gente tem que se solidarizar com a família de todos aqueles que se foram, Sem dúvida. Que perderam seus entes queridos aí para essa doença, e é claro que a gente não está aqui para fazer apologia de felicidade num momento como esse. No entanto, no macro contexto em que nós vemos a nossa média móvel numa descendente, e justamente no momento em que a gente precisa que isso aconteça, é muito bem-vindo esse número. Bem-vindo no sentido de que, ainda bem que cada vez menos pessoas estão sendo derrotadas pelo Covid e cada vez mais pessoas sendo salvas e curadas. O vírus se comporta igual como é aqui no Brasil, como aconteceu na Europa. Você viu os dados, como é que eles vão cair, começaram a cair na Espanha e na Sim, vai Itália? despencar isso. O Osmar Terra, 2 semanas atrás, ele falou assim, olha, a pandemia já nos deixou, mas ele foi uma voz isolada. Ele já tinha feito, já tinha dado essa manchete 2 semanas atrás. E, de fato, ainda bem, a pandemia está nos deixando. E que vai e não deixe saudade. Não temos saudade nenhuma deste vírus. Muito bem. Ô Mari, vamos mostrar a situação aí dos últimos números que nós temos. Eu queria que você falasse aí dos dados aí da nossa região, do interior de São Paulo. A coisa está despencando, Mari? Tá sim, Luiz Historino, a última atualização daqui de São José do Rio Preto, que deixou as autoridades de saúde um pouquinho preocupadas, foi em relação à taxa de ocupação. Rio Preto estava aí com a taxa de ocupação de 74%, que é um dado interessante para avançar de fase, motivo também que fez o prefeito Edinho Araújo ir até São Paulo e pedir aí essa flexibilização para o município, mas São José do Rio Preto atualmente está com 77,8% dos leitos ocupados. Esse percentual levanta esse questionamento de será que São José do Rio Preto vai mudar de fase na próxima sexta-feira? Otimista aí o prefeito Edinho Araújo e toda a população? Então, esse questionamento foi levantado nesta segunda-feira, agora à tarde. Mas o município tem, no momento, 16.957 casos positivos e 428 mortes. Realmente, esses números vêm caindo, somados ao fim de semana com esta segunda-feira, foram 15 mortes, mas mesmo assim, um número bem abaixo do que a cidade vinha registrando nas últimas semanas, Historinos. Ao todo, aí, como nós vemos na tabela, são 73.104 notificados, total aí de testados 63.285, descartados 46.328, confirmados 16.957, um número ótimo, né, que é o bom número aí nessa questão, é o número de curados de 13.770. Ok, 428 pessoas infelizmente morreram até agora. Lembrando que teve dia que morreram 2 pessoas, teve dia que já morreu um número maior. Eles alegam que são dados represados, ou seja, dados que estão aí, que não foram ainda computados, pessoas que inclusive que foram sepultadas e só agora saiu o resultado. Então, não existe uma atualização diária da realidade. A realidade, tipo assim, olha, aqui foi exatamente esse número, porque os números, quando são computados e saem no dia, segundo a prefeitura, isso acaba acontecendo. O Mário, me fala um negócio aí, a situação de Ribeirão e Araraquara, você tem como é que está a situação desse município? Tenho sim. Ribeirão Preto está com a taxa de ocupação um pouco mais flexível, aí, um pouco mais tranquila se comparada a São José do Rio Preto. A taxa de ocupação de UTI de Ribeirão Preto nesta segunda-feira é de 74%. A cidade tem no total 21.744 casos positivos e 562 pessoas já morreram pela Covid em Ribeirão Preto. Já os dados de Araraquara são 3.202 pessoas com a Covid aí que testaram positivo e 30 mortes. Já a taxa de ocupação de UTI em Araraquara é de 32%.
Então, é um número bem diferente, né, Storino? Uma coisa, viu? Eu não vou entender nunca esse número. Eu fico feliz por Araraquara ter esses dados aí, que não aumenta, graças a Deus, a coisa está sob o controle total Sim. lá. Sim. Eu acho que isso é mérito do prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Araraquara, que trabalhou bem nesse caso. Não quer dizer que os daqui não trabalharam, mas, sem dúvida nenhuma, isso aí, olha, você repete para mim aí, aqui são 400 e tanto, aí são 32 pessoas que morreram, é isso, né? Quer dizer, Em Araraquara, 30 pessoas morreram, 32% é o percentual da taxa de ocupação das UTIs no município. chega a 10% dos mortos em Rio Preto, viu, Marcelo? Para você ver, né? Há casos dessa natureza no mundo todo. Isso serve tanto de cidade para cidade, no caso brasileiro, ou de estado para estado, como também de país para país. Há situações das mais diferentes, né? Em relação à quantidade de infectados, a quantidade, ou controle, há países que praticamente não conhecem o coronavírus ainda. Pois é, hoje a cidade de Santa Mercês, que fica na região oeste do estado de São Paulo, foi a última cidade a apresentar um contaminado por Covid. Estava invicta até agora. Resistiu bravamente. Sim. Com mais outros 5 municípios paulistas que não conheciam o tal de coronavírus. Mas apareceu alguém lá que testou positivo e a primeira medida foi justamente isolar essa pessoa e rastrear onde aconteceram. Santa Mercês é uma cidade muito pequena. Outro dado interessante da região, com relação a Andradina. Andradina, com 60 mil habitantes, está fazendo toque de recolher a partir de hoje. 11 horas da noite, o prefeito determinou: ninguém sai de casa sem um motivo, até às 6 horas da manhã. Quer dizer o seguinte, você para ir na farmácia tem que mostrar a receita ou trazer a tabelinha, você, se for o posto, e abastecer o carro também. Agora, se você quiser comprar alguma coisa, só na base do delivery. Nada pode funcionar, apenas o essencial. O essencial para o prefeito: posto de gasolina, farmácia e posto de saúde. Segundo ele, não tem nenhum motivo para alguém ficar na rua se não estiver trabalhando, se não estiver na urgência, de 11 às 6 da manhã. Porque, na opinião dele, o lugar de todo mundo é dentro de casa. Vai saber lá por que ele resolveu arbitrar esse tipo de restrição tão séria, a promotora da cidade apoiou. A promotora apoiou. Então a justiça vai apoiar. Precisa ver o que está motivando isso daí. Você não achou boa ideia aqui não, Marcelo? Fazer o quê? Um lockdown desse tipo aqui? Eu acho. Carlos Ferreira, dados de Minas. Minas aí já saiu do vermelho ou continua aí no vermelho, Ferreira? Preocupado, né? Alguns setores estão voltando ao normal, Juiz de Fora, por exemplo, Belo Horizonte tem um certo atrito. Olha, Minas, Storino, 216.557 casos confirmados, com 5.335 mortos. Storino, dos 853 municípios de Minas, apenas 15 não teve algum caso de Covid, apenas 15. São municípios pequenos. Na zona da Mata Mineira, por exemplo, na Record, Antônio Prado de Minas e a cidade de Aracitaba. Somando as duas, não chegamos aí a 10 mil moradores. Portanto, são os números de Minas. O Rio de Janeiro, ele preocupa, porque se no cômputo geral, de ontem para hoje, no Brasil, morreram 553, realmente não é para... não dá-se para comemorar, né? É mais esperança de diminuir e até zerar esse número, mas o Rio de Janeiro tem 16.065 mortos, com 463 casos de investigação, 223.631 confirmados, 202.227 recuperados e cerca de 4.800 pessoas ainda internadas se recuperando da Covid-19. São os números de Minas e do Rio. Em Minas Gerais, Juiz de Fora, com a cidade de quase 600 mil habitantes, chegou hoje a 160 óbitos. São 160 famílias, envolve aí mais de 1.200 pessoas em luto. Mas se comparar com outras cidades, o número até que não é assustador. Preocupa que a vida, né, em qualquer número, ela preocupa. Vida é vida, mas o Juiz de Fora está sob controle momentaneamente. Esperamos que continue assim, Storino. Pois é, a gente não fala comemoração, mas quando você tem aqui esse dado aqui, se eles forem realmente isso aqui, 553 óbitos, são menos 800 pessoas que morreram. Sim. Nós temos que comemorar isso. Sim. Não vamos comemorar que morreram 553, mas deixaram de Sim. serem enterradas nesse dia, Ferreira, em comparação a outros dias,
800 ou 700 brasileiros, poxa. Olha, isso é mais ou menos como se nós estivéssemos no mar revolto, numa tempestade, e aí você olha para a bússola e a bússola está apontando para você uma direção que você vê lá no horizonte um cenário paradisíaco, algo a que nós estamos nos conduzindo. Então a comemoração é pelo que nós estamos vislumbrando, pelo que estamos vendo, não por onde estamos. Ainda estamos no mar revolto, sim, ainda estamos sob a tempestade, mas olhando no horizonte já conseguimos enxergar a saída, a luz no fim do túnel é real. Isso aconteceu com os outros países e a população tem que lembrar. A quarentena, ela não é vacina. Significa que quando a gente começar a flexibilizar e voltar para as ruas, para a nossa vida normal, para trabalhar, para estudar, para ter a vida social, eventualmente os contágios eles podem se elevar. Mas por que isso vai acontecer? Porque a quarentena não é vacina. A vacina é que vai nos dar segurança de que os contágios não vão acontecer. Então, quer dizer que as precauções de isolamento social, distanciamento social, as precauções de higienização com álcool gel, de lavar as mãos na falta do álcool e manter as distâncias, evitar o quanto for possível as aglomerações, elas vão continuar, mesmo enxergando esta luz no fim do túnel. Ela está próxima, mas ela não é uma anarquia. Ô Mário, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, está comemorando que o número de internações está caindo e está caindo em todo o estado ou só na capital de São Paulo? É isso mesmo, Storino, está caindo em todo o estado por já 4 semanas consecutivas, não só o número de internações, mas também o número de mortes. Nós temos o vídeo dele aí que ele pronunciou durante a coletiva. As internações estão caindo pela 4ª semana consecutiva, um fato inédito desde o início da pandemia no estado de São Paulo, no dia 26 de fevereiro, quando a primeira pessoa infectada testou positivo no Hospital Albert Einstein, aqui na capital. Entre domingo e quinta-feira desta semana, em relação aos mesmos dias da semana passada, houve uma redução de 9% no número de internados em São Paulo. Com 54,3%, temos o menor índice de ocupação de UTIs desde o início do Plano São Paulo. Com uma queda de 9% no número de óbitos entre domingo e quinta-feira desta semana, em relação ao mesmo período da semana anterior, caminhamos para a 3ª semana seguida de queda de mortes no estado de São Paulo. Pois é, chegamos aí no pico, agora a coisa é cair. Cair não quer dizer, conforme disse o Marcelo, abrir a guarda. Se abrir a guarda, o soco entra. E ele entra pesado, porque estamos tendo todos os dias aí pessoas morrendo e se contaminando, porque a gente chega nas redes sociais, alguém lamentando que alguém está internado, está muito mal ou que acabou morrendo. Quer dizer, a coisa continua acontecendo. Mais algum detalhe, Mário? Também temos a questão da exportação de vacinação das doses de vacina de influenza, que é algo inédito, né, Storino? E o governador também falou sobre isso. São Paulo exporta pelo Instituto Butantan, pela primeira vez na sua história, 550 mil doses da vacina contra a gripe para países asiáticos. É a primeira vez que isso acontece nos 119 anos de história do Instituto Butantan. E o Instituto Butantan recebeu esta semana encomenda da OMS, Organização Mundial de Saúde, para destinar 300 mil doses da vacina contra a gripe. Quero deixar bem claro que estamos tratando aqui, neste caso, da vacina contra a gripe, da qual o Instituto Butantan é o maior produtor mundial no hemisfério sul. A Organização Mundial de Saúde solicitou vacinas para a Mongólia, 300 mil doses da vacina e 250 mil doses para as Filipinas. A solicitação da OMS consolida o Instituto Butantan como uma das instituições mais importantes e respeitadas na produção de vacinas em todo o mundo. Pois é, então uma boa notícia, Mari. Ele disse aí, uma instituição centenária. Daqui a pouco você volta, porque tem a apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal. Você vai mostrar o modus operandi aí, que está sendo o mesmo sempre.
Que boa notícia, a gente vê o Butantan. Excelente, a Fiocruz, o Butantan, sobretudo. Isso aqui é muito promissor e é mais um dado para que a nossa população possa enxergar que o que está acontecendo já está passando. Nós estamos saindo vitoriosos disso tudo que passou a acontecer na nossa vida de fevereiro, sobretudo a partir de março para cá. E o que acontece? O Butantan, já houve a sinalização do Covas, né, que é o secretário de saúde lá do estado, ele falou que já é possível já vislumbrar que nós consigamos vacinas aqui para o estado de São Paulo até o final do ano. E continua a polêmica, né? A vacina chinesa, vamos fazer campanha contra. Então, não sei o que tem, é uma ignorância que não tem tamanho. A campanha né? contra a vacina, e esses tempos atrás aí, as teorias da conspiração fez com que os surtos de sarampo voltassem aqui no Brasil. Já era uma doença erradicada. A Fiocruz aí no Rio de Janeiro, Ferreira, eu não sei se tem briga política, né? Porque a Fiocruz e o Instituto Butantan são bancados com o nosso dinheiro aí, né? Fiocruz com o dinheiro de todos os brasileiros, o Instituto Butantan com o dinheiro dos impostos paulistas. Mas é um instituto de excelência que começou justamente com a vacina com soro antiofídico, fazendo depois o soro contra a picada de escorpião, de aranhas, e acabou fazendo. Aí no Rio de Janeiro, Ferreira, aí que você está pertinho, você tem aí o Instituto Vital Brasil, que fez um trabalho legal aí com os cavalos também, e acabaram descobrindo É de Niterói. aí... É de Niterói lá? É da Universidade Federal do Rio, Ferreira? Ele funciona em Niterói. Ele tem o apoio da Universidade Federal e da Universidade Federal Rural também, que forma biologia, forma também médico veterinário. Ela é muito referência, antiga, desde o antigo estado do Rio de Janeiro. E o Instituto também, o de Manguinhos lá, a Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, fica na Avenida Brasil ali. Quando se vai ao Rio, você foi muitas vezes transmitir futebol, fica naquele belo palácio. Não é só um belo palácio, ali tem muitas cabeças pensantes, de qualidade o pessoal que ali trabalha. E eu nunca tive dúvida de que não ia ter a vacina, porque naquela pandemia de 18, 19 e 20, em que até um presidente da República eleito, Rodrigues Alves, morreu com aquela gripe espanhola, que não era espanhola, era americana, naquela época demorou-se 3 anos por causa da questão da falta de avanço tecnológico, de científico mais avançado. Atualmente não. E essa junção de forças, o Butantan em São Paulo, que não é só especializado em soro antiofídico, como também o Vital Brasil em Niterói e a Fiocruz em Manguinhos, na zona norte do Rio, estão trabalhando uma só maneira para buscar soluções, e elas virão em breve, não é, Storino? Ô Ferreira, me conta um negócio, você falou aí que essa vacina contra a gripe aí, que a gente toma até hoje, me parece que é a influência, né, que a gente toma aí, que era espanhola, né? Ela foi criada em apenas 3 anos, é isso mesmo, Ferreira, pela Fiocruz? Foi sim, apenas 3 anos. Inicialmente, a intenção é imunizar toda a população, né? Mas começou do idoso acima de 60 anos, foi baixando, atualmente já aplica em mais de 55. Eu, desde os 40 anos, rapidamente contar uma historinha aqui, eu tomo essa vacina. E quando alguém afirma, eu não tomo a vacina contra a gripe porque eu grifo, isso é folclore, sabe por quê? Falar o seguinte, uma sexta-feira eu ia passar no Instituto de Saúde aqui no centro de Juiz de Fora para tomar a vacina. Como eu tinha muita tarefa, fui em banco, demorei e tal, cheguei lá, tinha fechado. Eu não tomei. Quando chegou sábado manhã, eu amanheci gripado. Se eu tomo a vacina, eu ia dizer aí, tomei a vacina e gripei, o que seria um grande equívoco, porque ela não faz efeito imediato, demora alguns dias. Então, se o vírus já estava no organismo, a tendência era gripar mesmo, ela não ia evitar. Ela evita que se prolongue, que se venha novas ondas de gripe. Então é muito importante essa vacina também, Storino. Muito bem, nós vamos aí continuar o nosso papo aqui. Eu vou falar um pouco de política aqui. Vou falar em termos de São Paulo, né? A capital de São Paulo. Hoje foi lançada a candidatura da dona Joyce Haussmann. A Joyce? Joyce. Joyce Eu não consigo falar esse nome judeu, rapaz. Ela é diferente, mas vamos lá que a gente vai acertar. Vamos ver se parece. Ela foi lançada hoje como candidata a prefeita de São Paulo. Não. Foi. Vá. Inclusive nós temos pesquisas aí mostrando quem é quem desse trabalho, porque as eleições estão perto aí. Será que ela está correndo atrás do Bolsonaro de novo? Sim, rapaz, está correndo atrás. Vamos lá ver. Essa aí é qual que é? A espontânea? Aquela espontânea é quando o cara chega lá e ele não é incentivado a falar o nome e, portanto, ele fala aquilo que ele quer. Sim. Né? Não é apresentado nomes. Como é que está lá? O Bruno Covas está em primeiro lugar, né? Nessa espontânea, 5,3%.
Aí vem o Fernando Haddad com 1,9, a gente vê dois nomes, que é o prefeito da cidade, está sempre aparecendo, o outro que foi candidato aí contra Bolsonaro, também já foi prefeito de São Paulo, continua em evidência. Celso Russomano, dos republicanos, tem 1,8, aí tem o Boulos, do PSOL, aí com 1,6, a Marta Suplicy, que está no Solidariedade, do Paulinho da Força, hein? 1,4, e o Márcio França, que foi candidato derrotado, aí ganhou dentro de São Paulo, ao governo do estado, tem 1,3, e Arthur Duval, aquele famoso mamãe falei, com 0,5. Você olha ali, o Marcelo. Sim. O Bruno Covas ainda dá uma escapada, o restante está tudo embolado ali. Mesmo Não, tá ali, vamos dizer assim. Né? Pelo erro ali, pela margem de erro, está tudo embolado, né? Por enquanto, as microcandidaturas estão buscando seu lugar ao sol, mas o que acontece é que tem algumas polêmicas já ocorrendo. Por exemplo, o Gilmar Tato, pois é, e aliado ali com o Boulos, eles estão disputando o apadrinhamento do Lula. E o Lula disse, olha, eu não vou apadrinhar nenhum dos dois aí por uma questão muito simples, eu não quero melindrar o Guilherme Boulos. Ah, que maravilha. Não, é fofo, é fofo. Muito fofo, né? Será que alguém quer o apoio dele lá em São Paulo, hein? Né? Então. Agora vamos dar estimulada aí que a coisa muda, viu, Marcelo? Vamos lá. Bom, antes ali, volta ali rapidinho numa coisa ali. Quando você fala, ali, ó, não sabe, já é quase 70%. Ou seja, ninguém sabe. 14% também, tem esse dado. Mas ninguém não sabe ganhou eleição, né? Ganhou eleição. Ninguém ganhou eleição. Tô parecendo aquele cacareco lá, aquele hipopótamo da época, que teve mais voto aí. É um rinoceronte. Vamos lá então, não é hipopótamo, rinoceronte. Rinoceronte, isso, é outra. Olha, agora estimulada, Marcelo, olha, dá uma olhada lá. Aí já cai bastante, não sabe, 4%, nenhum, 12,5%. Quem está em primeiro lá é justamente os caras que têm uma aparição maior em televisão. Aí sim. Vamos lá sim, então. O Celso Russomano lá com 20,5%, o Bruno Covas com 20,1%, quer dizer, tá empate técnico aí demais, né? Pois aí segue lá o grande cortejo. A Marta Suplicy com 9,8%, Márcio França 7,6%, o Guilherme Boulos com 6,2%, subiu bem em relação à espontânea, hein? O Gilmar Tato de meio também pulou ali para 2,3%, André Matarazzo 2,1%, a família tradicional, viu? Isso aí pode fazer barulho. O Mamãe Falei, né? O Arthur Duval tá lá com 1,9, o Levi Fidelix, o eterno Levi Fidelix. O homem do trem, né? É o homem do trem. E a nossa querida Joyce Hasselman aparece com 1%. Mano. Ela tá ali namorando, ela está paquerando novamente o Bolsonaro, só que o filho dele já tuitou hoje que falou assim, olha, traíra aqui não. Já avisou ali, já tirou para tudo quanto é lado. Interessante ele que o Celso Russomano é apresentador de televisão, é deputado federal, já foi candidato. Ele parece cavalo paraguaio, pelo visto já perdeu umas 2 eleições na última hora, né? Pois bem, é inexplicável, né? Pois e ali, mais uma vez, eu acho que ele perde para o Bruno Covas com a máquina do governo de São Paulo, se os dois forem. Agora, interessante o PT, né, rapaz? Quando é na estimulada, ele, aqui nesse caso, por exemplo, o Fernando Haddad não aparece. Não aparece. Se o Fernando Haddad aparecesse naquela proporção ali, certamente ele estaria numa situação bem melhor que a Marta Suplicy. Eles não lançaram, eles vão tentar o Fernando Haddad para governo, né? Pois é. Ou eventualmente para presidente, porque o Lula já também declarou esses dias atrás aí que é provável que em 2022 o PT não tenha candidato próprio. O Ferreira, tem notícia do Rio de Janeiro aí, Ferreira? Eu estou curioso para saber. O Marcelo Crivella está bem no Rio, porque o Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, é uma torre de Babel, né, rapaz? Você não sabe o que acontece. Eu não tenho nada contra o cara ser da Igreja Universal, ele ser pastor. Para mim, tanto faz, se ele é bispo, se ele é papa. Não me interessa. Eu acho que o voto, quando ele é dado de maneira direta e democrática, interessa. Mas a população do Rio tem uns gostos, assim, um pouco excêntricos, né? Você não acha, não? Porque eu não vi, assim, no Marcelo Crivella... de macaco tião, né? Pois é. Porque o Marcelo Crivella não era uma personalidade, assim, no Rio de Janeiro, né? O apelo era um apelo religioso, tipicamente místico religioso. Tem tanto crente, assim, no Rio de Janeiro? Impressionante, Ferreira. Ele vai para a reeleição, Ferreira? Direcionar. Ele está em segundo lugar. Está tendo até o apoio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está apoiando, mas o líder na pesquisa é o Eduardo Paes. E com a prisão não é aí possível. desses anteriores, o Eduardo Paes, que é o favorito hoje. Estão tentando apostar na delegada Marta Rocha, mas ela não está conseguindo subir, decolar. Então, hoje, o primeiro lugar é o Eduardo Paes, em segundo aparece o Crivella, além da máquina. O problema é o seguinte, não precisa ser dessa ou daquela religião. O que não pode é privilegiar essa religião da qual ele pertence. E assim ele fez, andou por aí
em Cataratas, privilegiando o pessoal da igreja, colocando apoio comunitário dentro da sede da igreja. Isso realmente é complicado. E o Rio tem isso, né? Se você citou Cacareco no passado em São Paulo, o Macaco Tião era o campeão de voto no Rio. Aí você não tem essa questão, porque o voto agora é eletrônico, ganha Tiririca em São Paulo, ganha o Freixo no Rio e por aí vai, essa situação toda. Mas hoje o favorito é o Eduardo Paes, até porque a cidade que ele falou, aquele grampo dele com o Lula, foi Maricá, e Maricá não participa do processo eleitoral. O eleitor de Maricá não vota na capital. Então, hoje, ele ainda é o favorito. Pode ser que apareça, só que a esquerda no Rio é muito dividida também. Talvez a Benedita venha com essa notícia contra ela aí, que era a única governadora de todos aí que não tinha problema com a justiça, está tendo, pode atrapalhá-la também. O Paes, ele não está sendo processado ainda aí no Rio? Não tem os processos correndo? Tem alguns processos. Sim, mas são processos que ele alega o seguinte: questão eleitoral, não prestou conta, ou prestou conta, é mais ou menos semelhante ao Haddad. Fala-se muito do Haddad, mas não tem nenhum processo contra a moral e ética dele em relação a ele em benefício próprio. Claro que o político, né, numa campanha irregular, ele tem o benefício próprio, mas não é o benefício pessoal, pecuniário. E a questão do Paes é mais ou menos a do Haddad, questão com a justiça, prestou conta fora do prazo, não declarou essa doação, não declarou aquela, omitiu essa ou aquela. Então, a circunstância dele nesse passo, e não em relação à improbidade administrativa, não tem nada, pelo menos, visível nesse sentido contra ele. Ô Ferreira, mas aquela confusão toda que deu aí com o Sérgio... Sérgio Cabral? Ele escapou. O Sérgio Cabral. Inclusive, a última cena que eu vi, uma cena inesquecível, era o Barack Obama junto com os dois, conversando num bom inglês aí que o Eduardo Paes fala, batendo aquele altos papos aí no aeroporto, à noite, aquela toda. Depois aconteceu aquela coisa com o Sérgio Cabral, a partir do momento dos lencinhos dançando lá em Paris. Você sabe da história. Mas o Eduardo Paes andava muito junto com ele, rapaz. Eu achei interessante. Não estou dizendo que ele é culpado, porque eu não sei da história dele. Mas sair isento uma situação dessa, aquela história... Me dizem quem tu és, que eu direi quem você... Me diz com quem tu andas, que te direis quem és, né? É, seu ditado aí, quer dizer, ele andou e não levou, né? Deu sorte então, hein, Ferreira? O que ele alega é o seguinte: primeiro que ele diz que é honesto, isso aí todo mundo diz, até o Lula diz, né? Eu digo o seguinte: o que ele alega é que as obras realizadas na Prefeitura do Rio, que foram superfaturadas, foram obras do governo do Estado, que aí envolveu quem? O governador Deu uma virada o Ferreira. O Ferreira, a praga do Rio de Janeiro está te pegando aí. Ele fica falando mal dos caras. Você fala mal do Rio, acontece essas coisas aí, ó. A interferência do sinal, o Fitzel. Eu acho que o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro lá, ele deve estar dando graças a Deus. Ele deve ajoelhar todos os dias. No meio de tanta lama, ele sair apenas acusado de não prestar conta na Justiça Eleitoral, né? Então, esse ainda, né? Pelo menos ele está fazendo lá a campanha dele, lá no Rio. Mas você viu, o Ciro Gomes, ele resolveu atacar todo mundo agora, né? Agora ele resolveu agredir verbalmente ali pelo Twitter o Augusto Nunes. Pois é. Resolveu atirar para tudo quanto é lado. Ferreira, tá de volta aí, Ferreira? Já voltou aí de cabeça para baixo? Ainda não. Ô, Mari, fala a respeito para mim da Operação Caixa Forte, que foi em todo o Brasil, também no interior de São Paulo. O que é a Operação Caixa Forte? Isso nós demos hoje de manhã no nosso jornal RP Agora, mas durante o dia muita coisa aconteceu. Você disse que teve até uma simpática senhora que foi em Cana lá, em Santa Fé do Sul, já está hospedada lá em Andeara. O que é essa Operação Caixa Forte, dona Mari? Que a Polícia Federal passou também aqui no interior. Essa operação, Luiz Istorino, tem o objetivo aí de desmantelar, né, de acabar com o crime organizado, principalmente em relação ao tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro que é feita com o dinheiro oriundo aí desse tráfico. Então, os criminosos que foram identificados, que foram ao todo 210 integrantes de facções criminosas, eles utilizavam esse dinheiro e distribuíam em várias contas bancárias e também presenteavam
pleiteavam, né, no linguajar deles lá, o bandido que mata uma autoridade ou uma pessoa de poder, ele ganha também esse dinheiro como um benefício. Então, ao todo, o bloqueio judicial foi feito aí de 252 milhões de reais. Essa operação aí foi realizada em 19 estados, mais o Distrito Federal. E em Santa Fé do Sul, uma mulher de 67 anos foi presa e 2 pessoas aqui em São José do Rio Preto. Quer dizer que a senhora tem 67 anos, Mari? Já é vovó, né? 67, né, Mari? Já tem idade para ser vovó e tá no crime desse jeito, e vovó metralha, né? Não, pois é, e é bizarro esse tipo de relacionamento que eles estabelecem, o narcotráfico e toda essa indústria, ela acaba gerando um bizarro prêmio por produtividade. Produtividade, coisa que a iniciativa privada brasileira não consegue, né? Não, terrível isso, né? Agora está tramitando no Congresso Nacional, voltou a tramitar agora nos bastidores do Covid-19, um projeto que tenta legalizar o uso da maconha. E aí é uma espécie de orquestração em torno dessa ideia, no sentido de que vamos começar, vazou um vídeo aí no Hangout, isso está vazado pela internet, esse vídeo, de que alguns parlamentares, olha lá, eles têm... Vamos fazer com que as pessoas se comovam com a necessidade infantil pelo princípio ativo da cannabis. Depois nós vamos fazer acelerar esse processo por meio da votação no Congresso e aí a gente vai acabar chegando ao uso, à liberação do uso recreativo da cannabis, da maconha. Resultado. Quem é que está com isso aí? É o Freixo do Rio de Janeiro lá, meu? Eu acho que é um deputado, Teixeira o sobrenome dele. Ele que lidera essa bancada. Falam até que tem uma bancada do narconegócio. Mas por enquanto, olha, fazer remédio para maconha é igual você fazer remédios aí à base de ópio e também da própria cocaína. Olha, tem um remédio aí que é à base de ópio, que ele é vendido, como é que é o nome dele? Eu esqueci, um comprimido, um dos mais fortes que existe para dor. Sim. Ele é feito com ópio, não tem problema nenhum. Ninguém é contra que se faça aí, que se produza cannabis controlada. Até o princípio ativo que se tira da cannabis para fazer o remédio, ele já pode ser sintetizado em laboratório. Então, você não precisa mais plantar efetivamente a planta para poder retirar esse princípio ativo. E mesmo se quisesse, com 70 quilos disso, você já consegue retirar o princípio ativo que você precisa por muitos anos. Então, não precisa importar toneladas ou plantar. Então, estão querendo fazer mas a polícia não está dando mole não, né, Mari? Não, tem que apertar o cerco. Mais meia tonelada, nós tivemos a apreensão aí de 500 quilos de maconha, todo dia tem apreensão, né, Mari? Nós estamos fazendo conta aqui. Ô, Mari, só numa semana, você se lembra bem que nós colocamos no nosso jornal que foram queimados 23 quilos, 23 mil quilos, quase 20 mil quilos, 20 toneladas de drogas, tudo foi apreendido em apenas uma semana pelas polícias da região, porque não tem onde estocar isso. Porque daqui a pouco, um lugar desse aí, por produtividade, é cercado e os caras levam embora. Leva lá. Mas quanto foi apreendido hoje, Mário, pela Polícia Rodoviária Federal? Mostra pra gente. Mais meia tonelada aí foi apreendida. Nós temos as imagens aí também, Storino. Essa grande apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, próximo aqui no perímetro de São José do Rio Preto. A droga estava aí no compartimento aí escondido do caminhão e é aquela velha abordagem, né? O motorista demonstra aquele nervosismo, os policiais desconfiam e precisaram aí até utilizar equipamentos para conseguirem pegar aí essa droga que estava muito bem armazenada. Que foram apreendidos, foi uma das maiores apreensões que viria aqui certamente para a nossa região. Isso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos aí semana passada, me parece que mais uma tonelada, não sei se é isso, pela Polícia Rodoviária na Marechal Rondon. Já tivemos aí mais outra tonelada ali em Penápolis, perto do Rio Tietê, também pela Polícia Rodoviária Estadual. Estou fazendo uma conta aqui, viu, Mari? Já é muita coisa, né? Essa aí não vai... Eu acho que poderia, se tivesse, entregar para a universidade isso aí e tirar o princípio ativo disso. Né? Mas não precisa de tudo isso aí. Isso aí, meia dúzia de tijolinho daquele ali, resolve o problema dos laboratórios todos. Dá para tirar o princípio ativo, você sintetiza isso no laboratório. Não precisa disso aí tudo. Isso aí é mais para consumo recreativo e para outro tipo de finalidade. Recreativo, mas tem muita gente fumando maconha, Marcelo. Então, eles chamam de uso recreativo, mas não é possível, porque todo dia se aprende uma quantidade. Isso aí é o que se aprende, o que passa. Para a quantidade que eles aprendem, a margem de 50, 100 ou 150 toneladas, tem que realmente ser bastante usuário, né? Pois é, cada pacote desse, fizemos uma conta hoje, quanto que está mesmo? R$1.000, né, Mari?
Cada pacotinho, Isso. cada pacote, R$1.000. Aproximadamente. Cada 100 gramas, eu não gosto de fazer essa conta não, mas é curioso. Cada 100 gramas aí da marajoana, aí, viu, Selma? Você usa isso aí na sua... Não usa não, né? É marafo, né? É só recreativo. Está saindo aí R$50, então, cada 100 gramas. Você veja só. É isso aí. Ferreira, como é que tá aí? Olha, Ferreira, você pega do Rio de Janeiro, eu falar nessa quantidade de droga no interior de São Paulo é piada, né, meu? Isso aí num dia passa. Eu não sei agora como é que tá, porque o Supremo Tribunal Federal acaba contribuindo para tudo, né? Você viu aí há poucos dias, tem as imagens aí daquele pessoal que a briga entre as gangues nas favelas do Rio, e tivemos inclusive uma moça que acabou morrendo, infelizmente, com bala de bandidos, e aí o cara ainda pegou como refém várias pessoas num prédio. O Rio de Janeiro, eu fico pensando aí, governador do estado, né, já está aí afastado, não sei o quem com acusação. Olha, é uma verdadeira torre de Babel. Isso aí que aconteceu. Droga, eu não vejo aprender tanta droga no Rio, né, Ferreira? É mais aí no interior de Minas, de São Paulo, né? Antes de chegar, né? Quando chega aí não tem mais jeito, né, Ferreira? Não, quando chega no Rio não consegue mais, chegou no Morro não consegue mais. E o Supremo não proibiu operações policiais lá. Essa moça que morreu aí foi tiro de fuzil e de bandido. E aquele ator famoso, consumidor, é doença. Se é doença eu não sei, eu não sou especialista no assunto. Eu estou falando do consumo. Aquele ator, quando morre alguma vítima da polícia, que também lamenta muito, ele vai lá no enterro, chora com a família, quando morre de tiro do bandido, ele não vai, ele não aparece. Eu digo o seguinte, Torino, é doença? Parece que porque está no Código de Ação Internacional de Doenças. Só o seguinte, só tem o vendedor porque tem o comprador. Enquanto a polícia está apreendendo, ela está apenas enxugando o gelo. Pois é, mostra a imagem da moça aí. Hoje mataram uma sargento paraquedista da Brigada de Paraquedistas do Exército. O carro estragou em Duque de Caxias e o marido foi arrumar o carro e de repente apareceram ladrões, assassinaram essa moça cruelmente. Agora você imagina, hein? Sargento da Brigada de Paraquedistas do Exército Brasileiro. Não sei se ela reagiu, o que aconteceu, mas a Bruna Porralho, é o nome dessa moça, ela acabou morrendo executada pelos bandidos em Duque de Caxias. Quer dizer, a coisa todo dia tem uma novidade. Eu não sei como é que vai ser a reação do Exército aí no Rio de Janeiro, mas esses caras serão caçados dia e noite, com certeza, né? Ainda mais da Brigada de Paraquedistas. Porque não tem segurança. Qualquer cidadão, né? Com qualquer cidadão. Não tem segurança no Rio de Janeiro, Marcelo. Nada. Não, eu acho que não tem segurança em lugar nenhum. E ainda... mas São Paulo, por exemplo, eu me sinto mais seguro do que no Rio de Janeiro. Não, certamente. Agora, não sei por... O STF ele resolveu arbitrar aquela ideia de não fazer mais as batidas policiais dentro das comunidades, durante a pandemia, etc. e tal, e acaba facilitando, acaba meio que permitindo que a criminalidade ande mais frouxamente. E agora, quando a gente vê esse tipo de situação, se o policiamento já está agindo, acontece, quando ele está impedido de agir, aí certamente que vai virar uma festa, né? Ô Ferreira, uma coisa que eu queria que você comentasse é que os helicópteros foram proibidos de sobrevoar as favelas aí do Rio de Janeiro, porque era um ponto que você tinha duas coisas, a observação e a eliminação, porque com um sniper aí através aí de um helicóptero, ele consegue acertar e dar condicionamento para as tropas, é uma proteção para as tropas que estão subindo. Você sabe, se você viu o Exército, Marcelo serviu, a estratégia é principalmente a informação. E quem está de cima para baixo leva mais vantagem. Sem o helicóptero, o que acontece? Os caras agora têm mais vantagem, porque eles estão observando de cima para baixo. Sim. Isso é tática de guerra. Agora, o STF esqueceu uma coisa, Ferreira, que existem os drones. E a polícia está usando os drones agora. E agora, eu fiquei sabendo, que estão querendo importar aqueles drones de Israel que atiram. Eles já têm aí, inclusive, com armas que você acaba colocando metralhadoras na ponta dos drones. E aí, Ferreira, como é que fica a situação aí? O Rio está desprotegido com essa medida do STF? Está assim, está desprotegido. Você há de convir o seguinte, está o governador com problema com a justiça, mas no governo dele reduziu aquela caça aos policiais feita pelos bandidos. E o drone, em Minas Gerais, era usado em alguns casos até para levar droga da parte de fora para dentro dos presídios. As principais cidades de Minas, no interior, têm um helicóptero chamado Pegasus,
que ele ajuda a operação policial. Ele não atira em ninguém, mas ele vai na parte sobrevoando e mostrando o policial que está em terra onde o bandido está. No Rio, isso é perigoso. Recentemente, não tão recente assim, um helicóptero foi abatido por policiais, tem uns 10 anos isso, em que alguns que estavam, o helicóptero foi abatido por bandidos, em que alguns policiais morreram. Então, hoje, ele sobrevoa numa altura de segurança, com a parte inferior blindada, a que ponto chegamos. Hoje, por exemplo, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na Washington Luiz, que liga o Rio a Belo Horizonte, um caminhão transportando carne foi parado por bandido, foi roubado. E quem visualizou isso foi um helicóptero de uma emissora de TV que estava fazendo o seu serviço lá, mostrando o trânsito, e acabou mostrando isso. A polícia foi. Ainda até no final da tarde não tinha prendido ainda os bandidos, mas tinha recuperado a carga, até porque ela possuía dispositivo de parada e o caminhão parou. Agora, essa parte aí do Rio de Janeiro das cargas aí, há pouco tempo eu vi uma entrevista na cidade, né, da polícia, tem um lugar que chama Cidade da Polícia no Rio de Janeiro, o delegado lá, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que lamentava essa ação do Supremo Tribunal Federal, ele dava dados até otimistas no ponto de vista dele, porque quem não tinha nada, quem tem alguma coisa depois, tem que comemorar. Sim. Por exemplo, ele falava assim, ó, caiu 30% o número de roubos a cargas, caiu 40% homicídios, não sei mais o quê. Ele vendeu o peixe dele como secretário. Mas a gente sabe muito bem que a população do Rio paga um preço caro, porque a mercadoria para chegar no Rio de Janeiro, o seguro não é brincadeira, né? Não é, isso é sobrecarrega, né? O cidadão, porque tem que pagar altos seguros dos seus automóveis mesmo, né? Sobrecarrega o consumidor, porque quem vai transportar cargas para os supermercados, para os centros de abastecimento, acaba tendo que enfrentar a possibilidade de ter sua carga furtada ou roubada. E repassa isso para o consumidor. Repassa para o consumidor, acaba desembocando na ponta final, que é o consumo. Isso é inevitável. Ô Ferreira, me fala um negócio, uma curiosidade. Você mora aí a 50 quilômetros do estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais sofre com essa criminalidade do Rio de Janeiro ou a polícia de Minas está espanando os bandidos do Rio de Janeiro? Eu pergunto por quê. Da outra vez eu me lembro que houve uma debandada do Rio de Janeiro lá, que até hoje eu não entendi aquela reportagem que a Rede Globo fez, que ganhou um prêmio lá em Nova York, que os caras fugiram, mas não foram presos. Não adianta nada isso para mim. A Globo fez o papel dela lá e tal, né? Agora os caras fugindo. Registrou. Esses caras fogem para onde? Porque eu sei que para São Paulo alguns fogem, Ferreira. É a tomada do Morro do Alemão, né? É, o Morro do Alemão. Como é que essa relação aí de Minas Gerais com o estado do Rio, já que você, nesse momento, está aí a apenas 170 quilômetros do Rio de Janeiro aí? Não, aqui é mais protegido. A Polícia Mineira, ela é mais eficiente que a Polícia Carioca. Eu não sei se é a formação, eu não tenho uma explicação técnica para isso. Aqui, o que acontece muito no Rio é mudar de um morro para o outro. Se fala muito no alemão. Outro dia falei aqui sobre o Escadinha, né? José Carlos dos Reis. O morro que ele dominava era o Morro do Juramento. Esse tiroteio no Rio, que esse jovem morreu, é na região do Morro de São Carlos, onde tem ali a escola de samba Estácio de Sá, que já foi a escola de samba de São Carlos. Aqui em Minas, há uma atuação mais eficiente da polícia. Eu não sei se é uma preparação melhor lá no bairro do Prado, em Belo Horizonte, mas o fato é que tem. Se você me permite, aqui tem uma piadinha do torcedor que não gosta do Flamengo, diz o seguinte: jogar contra o Flamengo é igual fazer entrega de mercadoria no Rio. Você sabe que vai ser roubado, mas tem que ir. Cadê o Gato Fernandes aí, o Gatito, que chutou aí o trem aí, chutou o vai? Olha aí, vamos lá, Ferreira. Ele fez aquilo que todo mundo queria fazer, olha lá. Isso aí é mais ou menos quando você pega e para na estrada e quer ter vontade de destruir o radar, né? É, mais ou menos isso. Vou desabafar no radar, vou dar uma bica no radar. Olha o Gatito, um grande goleiro, né? Eu acho que está num clube fraco, né? Que o Botafogo tem um time ruim, né? Não adianta, é time fraco. E o goleiro é excelente, é um dos melhores goleiros do Brasil. Mas, por Gatito Fernandes perder a estribeira, é que o VAR realmente irrita tanta gente. Eu não sei, uma hora o flamenguista, vai pegar o Ferreira, vai dar um pau bem dado nele, né? Não, o Ferreira, ele precisa... É que ele tá usando a camisa do Botafogo hoje para disfarçar. Ele é Fluminense, meu. Ele é Fluminense, mas ele tá de Botafogo para disfarçar. Mari, cadê a Mari? Mari está aí conosco. Mari, está ouvindo a conversa toda aí? Eu vou te espanar, Mari, no bom sentido. Mais alguma coisa, Mari, para você destacar aí nesse final aí? Daqui a pouco nós já vamos embora.
Ô, Estorino, a gente pode falar também sobre aquela questão do rapaz lá que era fã da polícia, usava o distintivo falso, o revólver. Pois é. Eu inclusive, Temos hoje... essa imagem aí também. O Marcelo comprava muito aí na feirinha lá... Como é que chama mesmo lá o lugar lá? Eu no comprava. Saara. Eu comprava. E na 25 de março, em São Paulo. Aquelas carteiras escritas assim, delegado de Polícia Federal, Polícia Civil, Exército Brasileiro. Eu comprava. Aquele negócio, o cara punha aqui, Mari, e saía por aí, pô. Vinha o nome do senhor escrito lá. Aí o cara colocava a carteira de motorista dentro, aqui ó, autoridade. Autoridade. O cara aí foi preso em Rio Preto com essa arma aí, simulando que é uma arma de verdade, né, Mari? Conta a história aí. A DEI que prendeu ele aí, como é que é a história? 22 anos, né, um rapaz aí, ele fazia várias fotos, postava na rede social e, lógico, isso chegou aí até o ouvido das equipes da DEI, que é aqui de São José do Rio Preto, e aí as equipes foram até ele confessou que era, na realidade, fã da polícia, por isso que ele fazia isso, né? Recebeu a visita dos delegados da equipe da DEI. Vai responder por facilidade ideológica agora, assim, né? É um perigo muito grande, né, Estorino? Muito grande. Ele vai responder por quê aí? A falsificação de documento? O que diabo vai acontecer com esse moço aí? Falsidade ideológica, documental, né? É, só isso, né? É, isso mesmo. Tá certo. O Marcelo conhece bem a história, né? Esse curso dele de direito. Simulacro. Filho, esse negócio aí é um perigo danado, porque nós mostramos hoje, aconteceu há 3 semanas, um cara lá estava assaltando o outro, ou melhor, estava abordando o outro, e fez isso. Polícia Civil, 3 caras do Tático Móvel, que é a elite da Polícia Militar de São Paulo, que pertence aos batalhões da polícia, os táticos, é a força do coronel daquela região, foram chegando de peito aberto, o cara fuzilou os 3. Né? Não tem isso? Aconteceu isso há 3 semanas. Nossa. Lá na área do 23º Batalhão Metropolitano, que morreu um sargento e 2 soldados. Morreram. Porque um cara estava simulando ser alguma coisa que não era. E os caras foram aí. Tá aí. Olha aí, o carro aí do 23º Batalhão, as armas dos policiais no chão aí, eles morreram. Porque eles acharam que o cara é polícia civil. Então um cara desse aí é um perigo para a sociedade. É o 23º BPMM, isso aí é da Zona Norte de São Paulo, né? É difícil, né? Carlos Ferreira, vamos fechar aqui o nosso boteco, que já estamos nos aproximando do final do programa aí, através da Rede Morada. Eu queria que você desse o seu último destaque. Eu vou dar uma notícia boa para você, ô Ferreira. Sem Renda Brasil, Bolsa Família, terá aumento aí de alguns bilhões de reais. O pessoal vai receber mais. E o presidente Bolsonaro acabou aí propondo R$ 1.067 de salário mínimo em 2021. E amanhã decide qual será o valor do auxílio emergencial. Você ficou emocionado, Ferreira, com esse valor de R$ 1.067 aí? O salário mínimo vai aumentar em R$ 22. E o Guedes está informando aos aliados que o auxílio emergencial deve ser 4 parcelas de R$ 300 cada, um total de 1.200. Aquela mulher que é responsável pela família vai receber 600, ou seja, 2.400. Ô Ferreira, só para fechar aqui nessa história toda aqui, é bom lembrar o seguinte aqui, o que eu ia falar, até esqueci, cara. A respeito aqui desse salário mínimo. Quando o Lula era presidente, ele fez um salário mínimo de $200, você lembra disso? Na época lá, o salário mínimo tem que ser correspondente a $200, né? Mas o dólar aumentava, Estorino, o valor dava sempre para comprar um litro de gás. Hoje está de R$ 80 o botijão. O valor sempre foi assim. Depois do Lula para cá, era isso. Aumentou o salário de um ano para o outro, o valor dava para se comprar um botijão de gás. Hoje, com R$ 22, vai comprar o quê? Umas 3 geladas aí, se der, né? Ou então 2 litros de álcool para voltar a fogareira. Obrigado, Ferreira, pela presença. Até semana que vem, nos estúdios lá do nosso amigo lá. Marcelo, seu destaque final. Amanhã, novo mês, o vírus está nos deixando e a gente vai seguir em paz, se fortalecendo, porque a vida continua. Pois é. Pessoal, nós agradecemos a sua audiência. Lembrando, o nosso programa é o último do mês de agosto. Amanhã, portanto, já é setembro, semana que vem, nós já teremos aí uma nova programação. Nós agradecemos a audiência de todos em Ribeirão Preto, através aí do canal 26.1, na nossa querida Araraquara, sede da Rede Morada, lá no 8.1, e aqui na região de Rio Preto, 43.1, num raio de 50 quilômetros cada cidade dessa, nós temos aí uma área bastante coberta, através também aqui, logicamente, do canal 7 da NET. Obrigado a todos pela audiência,
Uma ótima segunda-feira, uma ótima noite, uma ótima semana a todos e até a próxima semana.